Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra para você, para o seu coração, neste dia, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. E uma palavra que possa produzir fé e esperança para o seu coração. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no capítulo de 2º livro de Reis, capítulo 5 e o versículo 9 a seguir. Deixa eu ler para você nesse dia. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11 diz o seguinte: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi, olha só, e foi embora dali furioso. Então somente aí este versículo que nós lemos para você. Se você depois quiser ler, eu faço até a recomendação que você leia a leitura por completo desse texto, para que você possa entender um pouco mais o conteúdo referente ao texto que nós lemos. Bom, eu quero falar para você sobre um assunto muito importante, tomar base desse texto, falar sobre o dia da decisão, a tarde da decisão, a noite da decisão. Ou seja, eu quero me posicionar aqui, falar sobre o momento da decisão. Então a pergunta que eu falo para você, a pergunta que eu coloco de antemão, a pergunta que eu lanço para você é esta: por que é mais fácil desistir do que persistir? Por que é mais fácil desistir do que persistir? Às vezes nós desistimos, né? Imagine você, a gente vira o final do ano, quando a gente chega a virada do ano, a gente faz aquele momento de que a gente coloca sonhos para o ano vindouro. A gente coloca sonhos de conquista, sonho para emagrecer, sonho para conquistar objetivos, mas o ano entra, as consequências vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e depois você acaba desistindo dos seus sonhos. Quantos sonhos você não teve? Sonhos, por exemplo, você tinha sonho de se formar, não se formou. Você tinha sonho de um trabalho novo e não conquistou. Você tinha sonho de abrir uma empresa, um comércio e nunca fez. Você tinha sonhos de buscar a presença do Senhor, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais e não concretizou. Você tinha sonho de emagrecer e até agora não emagreceu coisíssima nenhuma. Por quê? Porque no meio da dificuldade nós desistimos. Então eu faço a mesma pergunta que fiz agora há pouco: por que é mais fácil desistir do que persistir? Entendam bem que a nossa vida, ela é solidificada, ela é construída ou destruída devido às nossas decisões. Volto a dizer, a nossa vida será construída ou será destruída pelas nossas decisões. A sua decisão, né, o seu passado, né, as suas decisões do passado é aquilo que você colhe no presente. E o seu futuro será um futuro promissor, um futuro de vitórias ou de derrotas devido às suas decisões do presente. Então entenda bem, o texto que nós lemos aqui trata-se de um homem que era muito rico, um soldado, um capitão, um homem braço forte, que era Naamã. Naamã tinha um problema, ele tinha uma doença, a lepra, ele era leproso. E ele soube então, por intermédio de uma jovem
que existia um homem de Deus, que aquele homem de Deus, ele era o homem que orava e o milagre acontecia. Pois bem, Naamã então se dirige ao encontro desse homem, esperando que este homem sairia ao seu encontro e que este homem iria orar a Deus, iria colocar a mão sobre a doença e ele iria ser curado. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele homem de Deus, Eliseu, não o recebeu como Naamã esperava, como Naamã queria. Então, o que aconteceu? Eliseu mandou que alguém lhe avisasse. Naamã foi avisado de que ele deveria proceder da seguinte maneira: mergulhar no Jordão por 7 vezes. Não era um mergulho, não era 2 mergulhos, eram 7 vezes mergulhar no Rio Jordão. E ele ficou indignado. Naamã ficou indignado. Poxa, lá em Damasco tem rios melhores. Por que é que eu devo mergulhar nesse rio, o Jordão? Então não precisava eu ter vindo aqui. Não precisava eu ter essa situação, essa situação constrangente. Não, Naamã achou que aquilo era constrangente ou constrangedor. Por quê? Ele queria atender o egoísmo dele. Ele queria que o homem de Deus surgisse da cidade, viesse ao encontro dele e que, olha, Naamã, homem querido, homem importante, homem maravilhoso, eu vou orar por você, vou impor as mãos sobre a sua cabeça e você vai ser curado agora. Esperamos isso. A gente vai na igreja esperando que o pastor coloque a mão na doença. Quando a gente está com um problema em casa, a gente espera que o pastor, que a pastora, que o irmão, que a irmã leve azeite, faça um propósito, uma campanha na sua casa. A gente quer essas coisas que aconteça. Mas espera aí, nem tudo é como nós imaginamos ou pensamos. E aí, quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, o que acontece? Vem a palavra desistência. Aí nós desistimos. Naamã, ele, ao ouvir isso, ele ficou indignado. E a Bíblia diz que ele saiu dali, olha, o texto que nós lemos, Naamã saiu dali indignado e furioso por conta dessa declaração, e não foi nem Eliseu que veio ao encontro dele. Amados, muitas vezes nós simplesmente desistimos, entendeu? Nós desistimos, em vez de persistir. Às vezes nós não persistimos nos nossos objetivos. Nós não estamos insistentes ou persistentes em nossos objetivos. Porque quando nós encontramos barreira, nós encontramos dificuldade, nós simplesmente decepcionamos, né? Porque Naamã, o que ele fez? Poxa, lá existem rios melhores que aqui. Por que eu devo mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Então, Naamã, diz a Bíblia que ele ficou decepcionado. Quando nós não alcançamos nossos objetivos, quando os nossos objetivos não são realizados, aí vem um problema agravante, que atinge a nossa emoção, é a decepção. A decepção, ela atinge o coração do homem, atinge o coração da pessoa, e aí ele desiste. Olha só, Lucas, no capítulo 24, versículo 21, fala de 2 discípulos de Emaús. Eles estavam voltando para trás. Mesmo sabendo que algumas mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava sepultado, e os anjos declararam para elas que Jesus não estava mais lá, Jesus havia sido ressuscitado. Mesmo essas mulheres dando essa declaração, e eles ouviram a declaração das mulheres, sendo que o anjo lhe falou a elas, e elas trouxeram essa mensagem aos discípulos. Mas esses 2 discípulos, ao ouvir essas mensagens,
eles estavam voltando para trás. A Bíblia fala que eles estavam decepcionados. O texto é tão sério sobre a decepção deles, que Jesus estava ao lado deles, conversando com eles, e o texto que eu falo, enfatizo, porque eles estavam decepcionados, porque quando Jesus começa a conversar com eles, eles perguntam: olha, és tu um peregrino sobre Israel? Não sabe o que aconteceu? Não ouviste acerca de um certo homem, Jesus, varão cheio de poder, de autoridade? Esses discípulos dão a qualificação de Jesus. Quem era Jesus? Depois esses discípulos declaram que algumas mulheres haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Mesmo eles ouvindo isso, eles estavam voltando para trás, decepcionados. Sabe por que eu enfatizo novamente? Porque eles estavam decepcionados, porque a Bíblia diz em Lucas 24, versículo 21: e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção em Israel. Ou seja, esse verbo está conjugado no passado. Nós esperávamos. Ou seja, eles estavam desistindo. Tem muita gente desistindo, decepcionado. Cuidado com a decepção, meu irmão. Cuidado. Porque nem tudo acontece da forma que eu quero. Não é tudo que deve acontecer do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Porque às vezes nós queremos a igreja ouvir uma palavra que somente nos agrade. Não é isso? Quando você vai ao supermercado, você vai comprar uma coisa que te agrade. Você vai a uma loja, é claro, você vai comprar alguma coisa que te agrade. E veja bem, mas quando vamos ao supermercado, então compramos aquilo que nos agrada. Agora, na nossa vida, quando nós vamos à igreja, acontecem coisas que às vezes não nos agrada. A mensagem vem de cobrança. A mensagem vem de conserto. E aquilo não nos agrada. E às vezes não acontece aquilo que eu queria que acontecesse naquele culto. E às vezes nós perdemos o quê? A nossa emoção é afetada, nós somos decepcionados. Gente decepcionada, ela para no caminho. Gente decepcionada, ele desiste. Pessoas decepcionadas, ele fracassa na fé, ele fracassa no trabalho, ele fracassa no casamento. Por quê? Ele está decepcionado. Entendeu? Então, por que às vezes nós desistimos? É mais fácil desistir do que persistir. A pergunta que fiz inicial, eu disse mais uma vez, no início, que a nossa vida é construída ou destruída pelas nossas decisões. Se você está decidido a parar, mesmo aconteceu com Naamã, ele estava decepcionado, e no momento da decepção ele estava decidido a não mergulhar nas águas. Deus está mandando você descer as águas. Mesmo nas águas que você talvez eu queria que a água fosse limpinha, pastor. Amados, às vezes Deus te leva você no meio do deserto. Deus te chama às vezes passar pela prova. E você vai ficar decepcionado com Deus. Deus às vezes te dá um emprego para você ganhar R$1.000. Não, eu tenho qualificação para ganhar R$5.000. Mas é lá nos R$1.000 que Deus vai te qualificar. É no teu casamento que Deus vai te qualificar. Às vezes o jovem vai casar, ele quer casar, ele quer escolher uma moça linda. Ele olha para ela, não, eu quero escolher uma moça linda, olhos azuis, olhos verdes, tem que ter corpo, tem que ter cabelo, tem que ter isso. A moça olha para o rapaz e quer um moço bonito, que tenha dinheiro, tenha condições físicas, tenha condições financeiras. Mas às vezes Deus coloca pessoas simples para você, jovem. Deus coloca para você coisas simples. Então a tua decisão, se você desistir, a decepção desses homens era voltar para trás, de Emaús. A decepção, no caso, em que nós estamos falando a respeito de Naamã, ele simplesmente ficou indignado. Você está indignado, passando pela prova, passando pela dificuldade. Não, pastor, eu estou indignado. E por isso é a sua decisão.
Voltar para trás vai resolver o problema? Não. Às vezes, querido, nós paramos por causa também, sabe por quê? Por causa da tempestade que vem em nossa vida. Surgem tempestades e às vezes a gente para no caminho. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e versículo 20, a Bíblia fala assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós a grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de sermos salvos. A tempestade, ela não escolhe dia nem hora. Ela não escolhe barco, não. Pastor, eu estou com meu barquinho tão simplesinho. A tempestade vai bater. Pastor, eu estou com meu iate. A tempestade vai bater. A tempestade vem em momentos que nós não esperamos. Então eu volto a falar para vocês uma coisa sobre o momento da nossa decisão. Estamos falando de decisão. O texto de abertura fala de Naamã. Naamã tem a opção de ir para o Jordão ou não mergulhar no Jordão. Ele deveria mergulhar 7 vezes. A decisão era ele que tinha que tomar. Entendam bem. Então, às vezes, na tempestade bate na nossa vida a tempestade financeira, a tempestade espiritual, a tempestade que surge, como tem acontecido nesses dias, uma tempestade agravante que tem mudado o rumo da sociedade brasileira, que tem mudado os parâmetros do mundo, tem mudado a circunstância, o modo de viver de uma população nacional como a nossa, assim como também o mundo foi mudado. Mas veja bem, a tempestade bateu, está batendo, nós estamos nela. Agora uma coisa, a Bíblia fala que Paulo, ele estava dentro de um navio e bateu uma grande tempestade. E a tempestade era tão forte que os marinheiros, os soldados, eles lançaram tudo da embarcação para aliviar o barco, para não afundar. Eles tinham medo que na tempestade o barco batesse nas pedras e todos iriam morrer. Soltaram tudo, aliviaram a embarcação, fizeram de tudo. E agora a Bíblia diz que eles haviam perdido a esperança. Queridos, quem sabe você perdeu a esperança. Quem sabe você perdeu a esperança. E por isso que você está desanimado. E por isso que você está abatido. E por isso que você está aí. O Senhor está mandando você mergulhar no Jordão. Mas você está abatido, você perdeu a esperança. Você esperava que o profeta viesse até você, trazesse o milagre, mas o milagre ainda não aconteceu. E o Jordão está te esperando para mergulhar. 1, 2, 3. São 7 vezes. E esses homens, inclusive Paulo, a Bíblia diz que eles haviam perdido a esperança. Por quê? Por causa da tempestade. A tempestade está difícil, irmão. A tempestade está difícil, irmã. Mas uma coisa, você que tem que tomar a decisão hoje de parar ou de continuar. Você sabe que às vezes fazes também o que acontece conosco, que além da situação que eu li para vocês lá, né, sobre a questão de você estar decepcionado, a questão de você passar pela tempestade. E existe uma questão muito importante de feridas, pessoas machucadas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 13 diz assim: quem é você? E de onde você vem? Davi perguntou a ele. Quem fez essa pergunta foi Davi. E diz então: sou egípcio, empregado de uma amalequita. Respondeu ele: meu patrão me deixou para trás há 3 dias, porque eu estou ferido. Olha só, que interessante. Quem é você? E de onde você vem? Davi perguntou a ele: sou egípcio. Ele mostra a sua identidade.
ele também mostra dizendo assim: eu era trabalhador, empregado de uma amalequita, mas o meu patrão me deixou para trás porque eu estou ferido. Amados, por que nós paramos no meio do caminho? Por causa das nossas feridas. Quem sabe a sua ferida não é física, mas quem sabe a sua ferida é espiritual. Quem sabe palavras te machucaram. Você sofreu algumas palavras que alguém disse para você e te machucou, e você está paralisado. Você está desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus não te chamou para você desistir. Deus não te chamou para você ficar frustrado, decepcionado, traumatizado com a tempestade. Não. Eu estou passando por lutas no trabalho. Estou desempregado. Eu estou passando por lutas no casamento, com os filhos. Eu estou passando por provas na igreja. Meu irmão, Deus não te chamou para você ser derrotado. Deus está te chamando para que você possa entender que o rei foi de encontro a este homem que estava ferido. Deus está indo ao teu encontro a tocar sobre as feridas emocionais. Entendeu? Presta atenção, você deve entender o plano de Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque diz o Senhor, porque eu bem sei e bem conheço os planos que tenho ao seu respeito, ao vosso respeito, ou plano que tenho a respeito para vocês, diz o Senhor, os meus planos são planos de fazê-los prosperar, eles não lhe causar nenhum dano. Deus tem um plano na sua vida, plano de restauração, plano de milagre. O plano para Naamã, exercido pela palavra de Eliseu, é para que ele mergulhasse no Jordão. Lá estava a cura. Lá estava o milagre. Não era para Naamã voltar indignado. Não era para Naamã ficar traumatizado. Não era para Naamã simplesmente: eu estou ferido. Não. Deus estava mostrando o milagre na atitude de Naamã, a decisão. Estamos falando de decisões. Você parou no caminho, é hora de voltar a trabalhar. Você desistiu de tudo, é hora de você pegar a tua cruz e carregá-la novamente. É hora de você se posicionar. Posicionamento diante da bênção. A bênção estava sob os olhos de Naamã. Era necessário, a decisão era necessária, ele pular nas águas, mergulhar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Deus está falando com você hoje, agora. A decisão é sua. A decisão, não queira mudar de rumo. Pastor, eu vou para outro rio. Não, você não deve ir para outro rio. Pastor, eu vou para outro casamento, eu vou para outra igreja. Não, Deus está mandando você ficar aí, mergulhar no Jordão. O Jordão talvez, pastor, o Jordão não é como eu esperava. Não, mergulhe. Deus espera que no meio do mergulho você tenha intimidade com Ele. Mergulhe nas águas profundas. Gere intimidade com Deus. O Senhor está chamando uma igreja para gerar intimidade com Ele. É no Jordão o que o milagre vai acontecer. É na sua persistência, na sua insistência, na sua decisão. Se você tomar a decisão para outro caminho, o teu milagre não vai acontecer. Você vai estar carregado de frustração, você vai estar carregado de feridas, de complexos. Tantos complexos na sua vida, irmã. Tantos complexos de vitimismo. Deixa de ser a vítima. Porque você sempre se alega ser a vítima. Sempre você está dizendo: não, olha, eu sou
perseguido. Só acontece comigo. Para disso, meu irmão. O Senhor tem um plano especial para a sua vida. O Senhor tem um plano especial para o teu casamento, para os teus filhos. O Senhor tem um plano especial para o seu chamado, para o teu ministério. O Senhor tem um plano especial para a sua vida. É hora de você levantar e mergulhar. A atitude de mergulhar é ter o encontro em águas. Águas representa a presença de Deus. Águas representa saúde. Águas representam o milagre. Então mergulhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Faça a vontade de Deus. Entendeu? O ato de mergulhar é fazer a vontade de Deus, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nosso desejo, o nosso coração, o desejo do nosso íntimo. Deixa a vontade de Deus predominar na sua vida. Esta é a palavra que tenho para você, para o teu coração. Não seja como Naamã, pelo fato de ele não receber ou não ser recebido por Eliseu, pelo fato de ele achar que Eliseu ia levantar as mãos para o céu e colocar as mãos sobre ele, ele estaria curado. E ele saiu de lá decepcionado e irado. Não deixe a ira predominar no teu coração. Entenda bem, nesses tempos difíceis, Deus está chamando homens e mulheres para intimidade. E o seu futuro está na dependência da sua decisão. Se você decidir ir, pelo fato de ir para Nínive, é você que toma a decisão. Ou você vai para Tarsis. Entendeu? Quem é você? Da onde você vem? Eu estou ferido. Então é hora de ser restaurado por Deus. O Senhor está te chamando você para receber o milagre. O Senhor está te chamando para você tomar uma posição com Ele hoje, aqui, neste momento e agora. Tá bom? A decisão é tua. Que Deus te abençoe, que esta palavra fale profundamente em teu coração. Fique com a paz do Senhor Jesus.